E você, já teve aquela sensação de que as decisões estão sendo tomadas sem você? De que tem algo maior, muito maior acontecendo, mas ninguém te explica. Como se você estivesse dentro de um sistema que vai mudando tudo, pouco a pouco, sem perguntar, sem avisar, sem prestar contas. E se eu te dissesse que isso não é uma impressão? E se eu te mostrasse que existe um projeto antigo, real e documentado de substituir a democracia por controle técnico? E esse projeto tem nome, tem origem e tem até um rosto. Por mais que ninguém fale dele, Joshua Haldeman, o avô de Elon Musk, sim, o homem mais poderoso do planeta, carrega no sangue a visão de um radical que, décadas atrás, já sonhava com um mundo onde quem mandava não era o povo, era um código. E se você acha que isso é só uma teoria exagerada, hoje existem países na Europa, como a Albânia, que nomeou oficialmente uma inteligência artificial como ministra do governo. Sim, uma IA no poder. A pergunta que abre esse vídeo é muito simples e assustador. Será que ele tinha razão? E antes de dar qualquer opinião, deixa eu te mostrar uma sequência rápida de fatos reais, só para você conectar os pontos comigo. E presta atenção, em 1932, Joshua Haldeman se junta ao movimento tecnocrático. Em 1940, foi preso no Canadá por pertencer a um grupo considerado subversivo. Em 1950, se muda para a África do Sul e apoia abertamente o apartheid. Em 1960, publica panfletos sobre uma ditadura mundial tecnocrática disfarçada de democracia. Em 2000 em diante, as Big Techs assumiram o mundo. Algoritmos dominaram o consumo, a opinião e até o voto. Em 2024, a Albânia nomeia Diela, uma IA, como ministra das contratações públicas em 2025. O Fórum Econômico Mundial defende conselhos técnicos globais como poder sobre governos eleitos. Percebe o que está acontecendo? Não foi uma revolução, foi uma transição silenciosa de políticos para técnicos, de opinião para dado, de escolha para simulação. E Joshua Haldeman nasceu em 1902 e, diferente do seu neto famoso, ele não fundou empresas, mas fundou ideias perigosas. Ele acreditava sinceramente que o povo não sabia votar, que a democracia era ineficiente. O Brasil, os últimos 3 presidentes foram presos, né? Lula, Bolsonaro, Temer e mais 2 impeachmentados. Faz sentido, né? O Collor e a Dilma, faz sentido, né? O Collor até renunciou, né? Quebra esse cara aí, né? E que o mundo só funcionaria direto se fosse controlado por engenheiros matemáticos especialistas. Uma espécie de governo técnico absoluto. Era isso mesmo, sem políticos, sem partidos, sem debate. E a sociedade seria engrenagem, e cada cidadão seria uma peça, com um número, uma função, nada mais. Ele liderou o movimento tecnocrático no Canadá, mas o governo o prendeu. Chamaram aquilo de ameaça à democracia e não estavam errados. Haldeman então foi para a África do Sul. Lá apoiou com entusiasmo o apartheid. Escreveu em panfletos que o governo sabia lidar com os, abre aspas, nativos primitivos. Disse que a mídia era controlada por judeus, que as vacinas eram uma forma de manipulação, que o sistema de saúde era um experimento de engenharia social. No papel, parecia teoria conspiratória, mas olha a sua volta agora. Quantas dessas coisas hoje são pauta real
Políticas Públicas, Decisão de Supremo. Que Joshua Haldeman queria era simples, um mundo sem emoção, sem política, sem voto, onde tudo fosse gerido por uma eficiência técnica, onde a liberdade fosse trocada por previsibilidade, onde o cidadão fosse útil, mas nunca decisivo. E o que parecia um absurdo em 1940, em 2025 é vendido como avanço. Hoje, você vive num país onde o STF decide mais que o Congresso. O Banco Central é independente do governo, mas completamente dependente dos mesmos interesses. A OMS manda mais do que seu ministro da Saúde. Um comitê decide o que você pode ou não dizer na internet. E tudo isso com uma frase que você já deve ter escutado: confie na ciência. Mas ninguém te pergunta se você concorda, porque não é sobre concordar, é sobre obedecer. E agora vamos ao que aconteceu na Albânia. Em 2024, o país anunciou a nomeação de uma IA chamada Diela como ministra das contratações públicas. Ela é um avatar digital, tem voz, tem rosto, participa de reuniões, dá entrevistas, mas não é um ser humano, é um algoritmo, uma interface treinada para tomar decisões de Estado. A justificativa? Ela é mais imparcial, mais rápida, mais eficiente. O povo aplaudiu, a mídia elogiou, mas pouca gente se perguntou: e se ela errar? Quem se responsabiliza? E se ela for manipulada? Quem percebe? E se amanhã essa IA começar a decidir o que pode ou não ser comprado, contratado, publicado? E você entende aonde isso nos coloca? Joshua Haldeman imaginou isso e agora está acontecendo, não como ditadura militar, mas como inovação tecnológica. Em 1960, Haldeman escreveu: a democracia será usada como ponte para a submissão digital. E hoje isso se chama governança algorítmica. O Fórum Econômico Mundial já propôs conselhos técnicos globais para substituir parlamentares, com dados, sem povo, sem estratégia, sem moral. E a IA Diela virou o símbolo de algo muito maior, a substituição da alma pela função, do ser humano pelo sistema. A pergunta agora não é mais se isso vai acontecer, a pergunta agora é até onde vai chegar. E se o próximo ministro da Fazenda do Brasil for uma IA? E se o STF usar IA para censurar comportamentos suspeitos? E se o algoritmo decidir que a sua opinião fere a coincidência técnica? E se o score do seu CPF cair porque você votou errado? Parece exagero, então saiba, o governo já estuda uma IA para monitorar discursos de ódio. O Banco Central já usa IA para rastrear operações financeiras. E empresas já punem funcionários por opinião online. A nova prisão não tem grades, tem termos de uso. E Elon Musk se vende como defensor da liberdade, mas a sua empresa de chips cerebrais busca controlar impulsos. Sua rede social aplica shadow ban com lógica algorítmica. Seus satélites são ferramentas de vigilância global. Seu carro decide quando frear. Seu foguete vai para o espaço, mas seu algoritmo monitora sua vida. Seu avô era explícito: controle por técnicos. O seu neto é elegante, controla por inovação. Mas no fim, a engrenagem é a mesma, só muda o design. Será? Pode ser que sim, pode ser que não. Governar não é apenas executar, é decidir com alma, com emoção, com humanidade. E é exatamente isso que a IA ainda não tem. A técnica pode calcular, mas não pode amar. Pode prever,
mas não pode perdoar. Pode corrigir, mas não pode compreender. O mundo não foi feito para funcionar como uma planilha. Foi feito para ter contradições. E é por isso que homens livres erram, mas aprendem. E é por isso que as máquinas não devem governar. Será? Bom, até hoje acho que sim, né? E você pode não controlar o sistema, mas pode resistir a ele. Como? Proteja sua mente, estude, questione, compare fontes, proteja a sua voz. Não dependa de só uma rede social. Proteja o seu dinheiro, fuja da hipercentralização bancária, proteja a sua família, ensine os seus filhos a desconfiar de autoridades automáticas. Proteja o seu tempo, limite o quanto a IA molda a sua rotina. E se você não souber programar, será programado. E a diferença entre o homem livre e um código é simples. O homem livre pensa, o código apenas reage. Se você ainda pensa, ainda é livre. Assim, entregar tudo à técnica, se deixar que o algoritmo decida o que é certo, o que é moral e o que é permitido, então você já não vive mais. Você apenas funciona. E eu sou Thiago Bordon e um abraço.